Boa noite, meninas. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, vamos dar continuidade à nossa meditação de hoje, domingo hoje, dia 18, não é? Dia 18/6/2023. Então, a gente vai meditar um pouquinho e hoje a palavra ela nos pede um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque a palavra a gente vai abrir 2 capítulos. A gente vai abrir o capítulo 9 de Mateus. Mateus 9, do 36, versículo 36 ao 38. E depois a gente vai abrir Mateus 10, do versículo 1 ao versículo 8. Só lembrando que o que é versículo, o que é capítulo? Gente, o versículo da Bíblia é essa numeração grande que tem ao lado da palavra, né? Ao lado do evangelho. Então, vocês sempre vão ver aquela numeração maior. Então, é o capítulo do livro de Mateus. E os versículos são os pequenininhos, que você vai dar sequência de 1 a sei lá quantos. Mas hoje o evangelho pede que a gente só medite em cima do versículo 36 ao 38. São 3 versículos. Aí depois a palavra pede que a gente abra em Mateus 10. Logo em seguida você já vai encontrar a numeração 10. E aí a palavra pede que a gente medite do versículo 1 ao versículo 8, ok? Então a gente vai começar por partes, tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Então, hoje, a palavra, o evangelho hoje, ele vem nos falar sobre a mercy, sobre o trabalhador. Mas não é a mercy, é o trabalho do campo, é um outro tipo de trabalho, os trabalhadores que ele falam aqui para que os discípulos vá em busca, não é? Isso aqui quer dizer a mercy, quer falar a igreja, né? Quando ele fala, são poucos os trabalhadores para a nossa mercy. A mercy é a igreja, né? É a igreja de Jesus. É as pessoas que trabalham na igreja, as pessoas que evangelizam, né? São as pessoas que, então ele diz, está faltando, está em falta os trabalhadores. Então aqui ele manda, quando vocês forem lerem, vocês vão ver. Ele manda que os discípulos vá em busca das pessoas. Por quê? Porque ele andava ali no meio daquela multidão e ali ele olhou para a cara daquelas pessoas que estavam ali, cada uma com os seus problemas, né? A palavra diz que Jesus olhou e se compadeceu. Se compadeceu, teve pena daquelas pessoas. E a palavra diz, eram como ovelhas sem pastor, né? Então, o que a gente pode tirar para a nossa vida daqui? Quantas vezes a gente se encontra na situação desse povo aqui, né? Um povo que estava perdido, um povo que estava triste, cada um com a sua realidade, mas cada um estava devastado. Cada um tinha sua realidade, cada um tinha a sua vida, cada um tinha os seus problemas, assim como nós. Cada um de nós temos o nosso fardo para carregar, a nossa vida, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Então Jesus, ele olha para nós e se compadece de nós. Ele tem essa misericórdia para conosco. Então ele olha e diz assim, meus filhos estão como ovelhas sem pastor. Por quê? Porque a ovelha na Bíblia significa nós, os filhos de Deus. E o pastor é Deus, né? Então, quando a gente está atribulado, quando a gente está triste com algo, com medo de algo, quando a gente está atribulado,
a gente não sabe como resolver algo, a gente fica perdido como se realmente a gente não tivesse pai. Como se realmente Jesus não existisse. Porque para a gente, Jesus só existe quando ele dá o seu sim para as coisas que a gente pede. Não é assim? Mas nem toda vez Jesus responde. Né? Muitas e muitas vezes Jesus se cala e nos observa para poder nos dar aquilo que a gente tanto quer, tanto almeja. E aqui a palavra vem dizer, né, que Jesus olha e tem misericórdia daquele povo, assim como ele olha para nós também. Hoje ele olha para mim, ele olha para você, diante do nosso problema, diante da nossa dificuldade, né? Ele nos olha, mas ele nos olha com misericórdia, né? Nos olha com misericórdia. E aí ele vira-se para os discípulos e fala para ele que a mercy é grande, ou seja, a igreja ela é grande, né? A igreja é grande. Existe muito trabalho dentro da igreja para a gente fazer com o cristão. Jesus quer dizer isso. Mas falta trabalhadores, ou seja, falta pessoas que se disponibilizem a ir trabalhar na igreja, não é? A ir buscar ovelhas, a aconselhar aquele povo, vamos se dizer assim. Existe poucos trabalhadores. Por quê? Porque se existisse várias pessoas ali, aquele povo não estaria tão perdido. Aquele povo não estaria tão atribulados como a palavra diz. Porque sempre tinha alguém para dar uma palavra de Deus para aquelas pessoas. Fortalecer a fé daquelas pessoas. E trazendo para a nossa vida. É assim que a gente se sente quando a gente está atribulado, né? A gente se sente abandonado por Deus. A gente acha que Deus não escuta as nossas orações, né? A gente acha isso. E aquele povo estava desesperado, cada um com a sua realidade. Cada um tinha uma realidade de vida ali. Um problema, uma dificuldade, um milagre que queria alcançar. Assim como nós. Nós sempre temos algo, sempre queremos algo, sempre almejamos algo da parte de Deus. E aí ele vem falar, manda os discípulos irem em busca desses trabalhadores para que possa ajudar na messe, ou seja, ajudar na caminhada das pessoas, né? Então ele diz, vá em busca dessas pessoas. Então Jesus nos pede hoje, se você tem algum dom, se você se identifica com algum dom, tire o medo, tire a vergonha, procure a sua paróquia. Vá, pergunte ao padre aquilo que você precisa, aquilo que ele está precisando ali na paróquia para que você ajude, né? Se você tem o dom de algo ali, né? Às vezes você tem um dom de cantar, de louvar, às vezes você tem de interceder, às vezes você tem de ler a palavra, às vezes você tem o dom de acolher, sabe? Aquelas pessoas que muitas vezes você chega desesperado na igreja, querendo uma palavra amiga, e tem sempre uma pessoa que está ali observando, né? Que sempre te olha, sempre vai lá. Ô irmãzinha, hoje a coisa tá difícil, senta aqui que a gente vai conversar, a gente vai orar pela sua vida, né? Então tem gente que tem esse dom. Então Jesus vem dizer isso, né? Vai buscar os trabalhadores para vir trabalhar na minha messe, porque as minhas ovelhas andam assim. As minhas ovelhas andam desesperadas, sem rumo, como se não tivessem pastor. Por quê? Porque não tem os trabalhadores para dizerem, para falarem de Jesus, para dizer quem é Jesus, para apresentar Jesus a aquelas pessoas. Então Jesus diz, vai buscar pessoas que queiram falar. Porque em cima dessas pessoas eu vou dar lá embaixo, a gente vai ler que Jesus diz, eu vou dar o dom de curar, de libertar. Eu vou dar esse dom para
que você saia em busca das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Então isso aqui é como se fosse a palavra hoje, ela começa assim com um convite, né? Um convite a você que sente algo no coração para trabalhar numa igreja, para ajudar na missa, ajudar num grupo de oração, não é? Então Jesus diz: são poucos os trabalhadores, ou seja, são poucas as pessoas que estão aqui para me servir. São poucas as pessoas que estão aqui para trabalhar para mim, né? Para ir buscar almas para mim, para pescar almas para mim. São poucas as pessoas, né? Então, hoje Jesus nos faz, nessa primeira parte do Evangelho, Jesus nos faz esse convite a sermos mais ousados. Aí eu te falo, aí você pode me perguntar, né? Mas eu só posso fazer isso se for dentro de uma igreja? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu, particularmente, já trabalhei em grupo de oração carismático. Não em missa, não na missa, mas em grupo de oração, que eu acho que eu me identifico mais, né? Porque é uma coisa mais assim, mais animada, é uma coisa voltada mais para o jovem, é uma coisa assim mais, tá entendendo? Então, assim, uma coisa que trata de oração em línguas, essas coisas assim. Mas hoje eu não faço mais parte da renovação carismática, de estar dentro da igreja, de estar cantando louvores, né, de fazer parte de ministério de música, mas aonde eu chego, eu falo de Jesus. Aonde eu chego, eu mostro o meu testemunho de vida. Isso também é trabalhar na messe do Senhor. O que significa trabalhar na messe do Senhor? Significa, né, você falar do que Ele fez na tua vida, em primeiro lugar. Você está dando sempre o testemunho de vida. O que tu encontrou quando tu começou ali a caminhar com Ele? O que Ele fez para ti? Qual a tua mudança? O que foi que aconteceu na tua vida de extraordinário? Não é? Para tu ter um amor tão grande, tão intenso por Ele, a ponto de, aonde tu chegar, tu falar dele. Não é? Em qualquer lugar que você chegar, você pode dar o seu testemunho de vida. Né? Você pode falar de Deus para uma pessoa. Isso é trabalhar na messe do Senhor, não é só na igreja. Tem gente que não tem assim, a coragem de estar ali na frente, pegar o microfone e ir lá para frente. Não é? Fazer uma oração, fazer um louvor. Por quê? Porque a vergonha não deixa. Não é? A vergonha não deixa. Mas às vezes a pessoa em si, ela é o verdadeiro exemplo de que ela mudou a vida para melhor. Então as pessoas olham para ela, principalmente as pessoas de casa, olha para ela e diz assim: fulana tá tão mudada. Isso é trabalhar na messe do Senhor. Principalmente isso, é você se transformar primeiro, você passar para as pessoas aquilo que Jesus faz quando a pessoa dá o seu sim para Ele. Isso também é trabalhar na messe. Trabalhar na messe é um convite que Jesus nos faz aqui, que a gente vá falar do amor dele, do amor de Deus na nossa vida, falar dos milagres que Ele fez na nossa vida, da mudança que Ele fez na nossa vida. Então isso é trabalhar para Jesus, trabalhar na messe dele, porque o que significa trabalhar na messe é você ir em busca das ovelhas perdidas, que você foi um dia, mas que você foi resgatada por ele, então você vai em busca das que estão perdidas, as que não o conhecem ainda, entendeu? As que não entendem a palavra de Deus, então isso é você trabalhar. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de falar de Jesus aonde quer que você chegue. Porque você é o trabalhador e você está trabalhando na messe do Senhor. E isso vai te dar pontos para a tua salvação. A gente não pode só receber as coisas de Deus e não passar para as pessoas. Tem testemunhos que arrastam montanhas.
Tem testemunho que arrasta montanhas pela fé da pessoa. Tem testemunho que levanta qualquer um. Levanta qualquer um. É como se você, como aquela passagem que diz, né, na palavra, se você tem fé, as montanhas elas saem do lugar. Você manda elas sair, elas saem. Né? Por quê? Porque é a fé. Então, a partir daquilo ali, quando tu começa a falar sobre a tua vida, o teu testemunho, aquilo que tu tá se alimentando, tu consegue muita coisa, tu consegue muitas ovelhas para Jesus. Então, essa primeira parte do Evangelho, ela quer falar sobre isso, que a gente deixe do nosso comodismo e vá em busca das outras pessoas, principalmente começando pelas pessoas da nossa casa, pelas pessoas mais difíceis, aquelas pessoas que não querem saber dessas coisas. Então, que você seja, que eu seja instrumento para essas pessoas em primeiro lugar, essas pessoas mais difíceis, porque depois que a gente conhece a Deus, a gente tem sede de falar dele aonde a gente chega. Pode ter meia dúzia de pessoas nos chamando de cafona. Cara, isso não é lugar de estar falando de Jesus. Em todo lugar é lugar de falar de Jesus. A gente o que tem que deixar é de ter vergonha de falar de Jesus. Entendeu? E ter vergonha. Às vezes você não tem um dom específico, né? Mas você é uma pessoa que tem família. E você, quando você se dá para o casamento, isso passa a ser um dom também. Então você tem a responsabilidade de conhecer a Deus na sua intimidade, mas de levar toda a sua família também para Ele. Isso é trabalhar na messe também do Senhor. Entendeu? Nunca deixe que ninguém fique forçando uma barra, né? Porque eu conheço gente, pessoas, né, de grupos de oração, pessoas que são coordenadores de grupo de oração, que se você passa um tempo somente indo ali, né, você tem que dar o seu sim para ir lá para frente. Né? Por um bom tempo eu achei que deveria ser assim, mas não é bem assim. Não precisa disso. Então, nessa segunda parte aqui, quando a gente já vai mais adiante no capítulo 10, que a gente começa do 1 ao 8, a gente vai ver que Jesus, ele manda os discípulos, ele dá poder aos discípulos para ressuscitar os mortos. Dependendo da fé dos discípulos, ele poderia ressuscitar até mortos. Nós também, porque nós também somos chamados a trabalhar na messe do Senhor. Né? Então, ele confirma que nos dá todo esse poder aqui. Ele dá o poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo tome a frente da nossa caminhada, que a gente possa falar só aquilo que convém nos falar. Então, ele dá poder para os discípulos irem em busca das ovelhas perdidas. E ele diz que não sigam ninguém, não sigam os pagãos, né? Não sigam. Vão atrás do Espírito Santo que vocês irão conseguir. É mais ou menos isso que a palavra diz. Com o Espírito Santo podemos tudo. Então Jesus vem nos dizer, eu vou te dar tudo isso. Todos esses dons vai com você. Você não estará sozinho. Então, quando você pensar em ir na casa de alguém que está ali, precisando de um conselho, precisando de alguma coisa, não meça a distância de falar desse Jesus aqui para ela. Mesmo que isso se torne cafona, perca a vergonha e fale. Diga, explique. Explique que a partir do momento que a pessoa conhecer esse mistério aqui chamado Deus, a vida dela totalmente mudará. Independente que ela não mude hoje, que ela não mude amanhã, mas
que naquele momento de angústia, naquele momento que ela está precisando de uma palavra, que você seja esse instrumento, que você seja esse trabalhador, que você possa trabalhar na messe do Senhor da melhor forma possível, mas aquilo que esteja ao seu alcance. Não precisa você, por obrigação, né, você ir trabalhar dentro da igreja, você ter que assumir um ministério ali na igreja. Por quê? Porque o seu coordenador acha que você tem que fazer aquilo. Não, você não tem que fazer, você não é obrigado a trabalhar ali. Jesus chama os discípulos, ele manda os discípulos irem para a rua, irem andar, procurar as pessoas que estão assim, devastadas, como a palavra diz, preocupadas, né? Que cada um vá para um lado, né? Cada um vá para um lado. Aonde você chegar, fale de mim, porque eu te darei, dependendo da tua fé, eu te darei força para que você possa até curar as coisas mais difíceis e mais impossíveis, que ele possa, que eu vou te dar força para que você levante o caído, né? Ressuscite os mortos, né? Só que a palavra não quer dizer só em ressuscitar os mortos da carne, você morrer, tá lá no caixão e de repente chega um profeta, impõe a mão sobre ti, ora. Jesus quer dizer isso. Tem o poder de te levantar daquele caixão. Qualquer batizado, bota isso na sua cabeça, qualquer batizado tem esse poder porque é dado por Deus. Quando ele mandou aqui, ele não mandou só os 12 discípulos, não. Os 12 discípulos eram só um exemplo. Ele manda a cada um de nós que a gente faça da forma mais simples que puder, mas que a gente faça, né? Mas que a gente faça, mas que a gente denuncie, mas que a gente chegue e veja algo errado num amigo, num parente, seja lá em quem for, e você chegue lá e diga, poxa, não faz isso não, cara. Não faz isso não, tu tá magoando o coração de Deus fazendo isso. Ah, cara, tu é cafona. Tu vai escutar isso, tu é cafona. Mas não importa, importa que você tá sendo o trabalhador do Senhor, entendeu? É sobre isso que a palavra fala hoje, né? A palavra fala hoje. A gente precisa sair da nossa zona de conforto e ir em busca das ovelhas que precisa, né? Começando pelas ovelhinhas da nossa casa. Amém? Uma boa noite para vocês. Que a paz fique com vocês. Amém?